Olá, tudo bem com você? Te peço alguns minutos da sua atenção, passando aqui para gravar mais um vídeo no canal Um Rabisco de Deus. O meu nome é Rizonaldo e esse canal é Um Rabisco de Deus. Gravo diariamente vídeos falando, contando história da Bíblia, contando história da Palavra do Senhor, amém? Se você não se inscreveu ainda no canal, esteja se inscrevendo, acione o sininho para estar confirmando, deixe o seu joinha, amém? Vamos falar de Bíblia, contar mais uma história das Escrituras Sagradas. Eu te peço que ouça esse vídeo até o final, que eu quero falar aqui sobre as armaduras de Deus, amém? Que está em Efésios capítulo de número 6, quero falar de Efésios capítulo 6, é um capítulo muito conhecido a partir do versículo de número 10, que fala sobre as armaduras de Deus. Lá fala sobre o capacete, fala sobre o escudo da fé, fala sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus simboliza. Ou seja, que nós tivemos, mas nós temos que observar esse capítulo desde o início, porque as armaduras de Deus, ele começa desde o início, não começa do versículo 10, começa do versículo de número 1 do capítulo 6 de Efésios. A Bíblia diz lá no início, está falando, direcionando para os filhos, que os filhos têm que honrar os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. É o quarto mandamento da lei de Deus entregue para Moisés, qual Deus escreveu com seu próprio dedo, mas é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para que meus dias sejam prolongado na terra, ou seja, uma promessa, é um mandamento que quando eu cumpro ele tem uma promessa, eu vou ser abençoado e vou ter longos dias na terra. Aí vem também falando para os pais, porque os pais também têm aqui tem aqui também a sua parte, ou seja, que os pais não provoquem a ira sobre os vossos filhos, ou seja, cada ação ela gera uma reação. Os pais têm também aqui seu papel de responsabilidade, que os pais não podem levantar a ira no coração dos seus filhos, ou seja, cada um tem sua parte, cada um tem sua parcela. Os pais, ele recebe de Deus uma herança que é os filhos são a herança de Deus. Deus a confia aqui, te dá uma grande responsabilidade. O filho é uma grande responsabilidade, qual Deus entrega na mão dos pais para que eles possam conduzir, instruir eles no caminho que deve andar. Ou seja, os pais, eles têm uma grande responsabilidade. Quantas pessoas não têm nos dias de hoje frustradas, pessoas que estão magoadas, pessoas que andam errante por conta da frustração do início da sua criação, do início do seu nascimento, pessoas que foram rejeitadas pelos pais, ainda na gravidez, ainda na gestação, os pais que amaldiçoaram, muitos pais que lançaram maldições e que abandonaram filhos, e muitos que não conseguem liberar perdão, muitos não conseguem se libertar dessa escravidão interna que carregam durante sua vida. Ou seja, os pais também têm sua parcela. Quando a Bíblia fala para os filhos honrar os pais, eles também está falando aqui que os pais têm a sua parcela de contribuição. Os pais não podem colocar ira no coração dos seus filhos. As armaduras de Deus, ela começa desde do versículo 1. Nós já pulamos lá para o versículo 10, onde já vai falar do capacete da justiça, vai falar do sapato, que nós temos que calçar o sapato do Evangelho, que é cumprir o ídolo do Senhor, de termos o escudo, que é a fé, ou seja, aqui eu quero ressaltar para nós voltarmos para o início, o princípio que não estamos perdendo as armaduras de Deus, porque estamos pulando versículos, estamos pulando o princípio. Temos que voltar para o princípio. O povo hoje está perdido, as pessoas estão perdendo a fé, os milagres, os prodígios do Senhor estão escassos, está em extinção. Está em extinção hoje, famílias estruturadas, famílias perderam a estrutura, perderam o respeito, perderam o princípio, muitos lares estão destruídos porque falta princípio, falta-se respeito em ambas as partes, falta exemplo entre os pais e falta respeito
dos filhos para com os pais, ou seja, as duas partes estão em dívida. É necessário nós fazermos uma reflexão sobre nossas vidas e consertar. Vivemos em dias difíceis, irmãos. Estamos passando numa época em que o mundo, o planeta Terra está passando por um momento de tribulação, onde uma virose, onde um vírus que nascera lá na Índia esparramou por todo o planeta Terra, colocando as pessoas ainda mais em divisão, ou seja, aqui no nosso Brasil as autoridades estão divididas, os empresários estão divididos e a ordem é ficar em casa. Mas já observou que dentro de tudo isso, dentro de toda essa tribulação, assim como os apóstolos do Senhor, em um momento eles passaram por uma tempestade dentro do mar, mas Jesus estava dentro do seu barco e eles o clamaram, e quando eles despertaram Jesus, ele acalmou o mar e acalmou o vento e conduziu o barco. Ou seja, no momento de tribulação, no momento de tempestade, se nós despertarmos Jesus, que forma despertarmos Jesus? Com o nosso clamor, com a nossa adoração, buscarmos a Jesus, clamarmos a Jesus, ele vai despertar e vai tomar conta do nosso barco. Aproveite esses momentos, aproveite esse tempo para ter mais tempo com teu filho, para ter mais carinho, contato com teu filho, para ouvir a tua esposa, para a esposa ouvir o esposo. Vamos fazer uma reflexão, vamos voltar ao princípio, vamos resgatar o princípio, vamos fazer a nossa parte, cada um faz sua parte. Os filhos se aproximam dos pais, buscando a honrar, a respeitar. Os pais buscam a não levantar ira no coração dos seus filhos. O esposo com a esposa tentam dar um exemplo para os seus filhos, para quando você for aconselhar, você ter autoridade para com seus filhos no momento que for ter algum diálogo, exortação. Vamos voltar ao princípio, vamos resgatar o princípio da família. Quando vivemos nos dias de hoje, muitos lares destruídos, muitas famílias destruídas, mas se nós cada um fazemos a nossa parte, buscarmos ainda, dá tempo de resgatar os nossos lares, voltarmos ao princípio, vamos fazer a diferença, seja a diferença, faça a sua parte, cada um fazendo sua parte. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso me mudar, eu posso fazer a diferença. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, amém? Vamos buscar as armaduras de Deus, e para buscar as armaduras de Deus, eu tenho que iniciar isso lá no princípio, eu tenho que iniciar do princípio. As armaduras de Deus começam, se eu sou filho, eu tenho que honrar meus pais, se eu sou pai, eu tenho que honrar os meus filhos. Então cada um tem que fazer sua parte. Se eu quero que meu filho seja um grande homem, minha filha seja uma grande mulher, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ensinar isso, tratando bem a minha esposa, tratando bem meus pais, dando um bom exemplo para ele, para ensinar no caminho. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho, e nós interpretamos esse versículo errado. Está lá em Provérbios capítulo 22, versículo 5, ensina teu filho no caminho, e nós falamos, ensina teu filho o caminho, não é exatamente assim, ensinar o caminho, apontar o caminho, vai no caminho, mas quando eu ensino no caminho, eu estou dando o exemplo para ele, eu estou no caminho, ou estou andando no caminho, filho, esse é o caminho, amém? As armaduras de Deus se inicia lá em Efésios capítulo 6, mas começa do versículo 1, não do versículo 10, amém? Medite lá em Efésios, busca abrir a Bíblia, lê um capítulo da Bíblia por dia, um versículo, ore, busca a Deus, desperte Jesus dentro dessa tempestade, que Ele vai tomar conta do teu barco, vai acalmar o vento e a tempestade, amém? Que Deus abençoe sua vida, sua lar, sua casa, sua família, amém? Se não se inscreveu no canal, esteja se inscrevendo, deixa o seu joinha, amém? Que Deus abençoe, muito obrigado.